Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer esse pequeno vídeo aqui de uma correção, de uma atividade aí de revisão que nós propomos aí para o nono ano, né? E conforme está havendo essa mudança aí nos nossos horários, eu decidi fazer esse vídeo aqui para agilizar um pouco a correção, né? Para vocês poderem acompanhar aí. Então, escreva na forma de um número de um único radical. Essa aqui a gente fez em sala, né? Ali no grupo nosso, no WhatsApp, mas eu vou repetir aqui, certo? Escrever na forma de um único radical. Aqui a gente sabe que tem o número 2, né? Então, 2 vezes 5, 10. A gente escreve um único radical. A gente escreve aqui um único radical de índice 10 e o radicando fica sendo o mesmo, a gente não altera o radicando. A mesma coisa aqui, encontraram duas raízes e raízes quadradas, então 2 e 2. 2 vezes 2 são 4, a gente escreve um único radical de índice 4 e radicando 6. 3 vezes 4 são 12, um único radical de índice 12 e o radicando continua o mesmo. 2 vezes 3 são 6, então ficamos com raiz sexta de 2. 2 vezes 8, 16. Então temos aqui um índice, 16, e o radicando mesmo. E aqui temos 3 raízes. Então temos um encontro de 3 índices. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Certo? E o radicando é o número 2. Então essa é a correção da 1, né? Vamos fazer a número 2. Escreva na forma mais simples possível. Então aqui, ó, primeiro podemos escrever como uma única raiz. 3 vezes 3 são 9 e temos o 512, né? Só que a gente tem que pensar o seguinte: pediu na forma mais simples possível, então ainda há como simplificar isso aqui. Quando a gente encontra um número grande, por exemplo, ali dentro de qualquer tipo de raiz, seja raiz quadrada, raiz nona, qualquer tipo de raiz, o primeiro passo é fatorar esse número que está, esse radicando, esse número que está aqui dentro, tem que ser fatorado para a gente enxergar como que pode haver algum tipo de simplificação, se tem alguma simplificação. Então, 512 a gente consegue dividir por 2, que é justamente 256, né? E 256 por 2, 128. E 128 por 2, 64. 64 por 2, 32. E dividindo novamente por 2, a gente tem o 16. 16 dividido por 2, a gente tem o 8. 8 dividido por 2, temos o 4. 4 dividido por 2 são 2, e 2 dividido por 2 é 1. Essa é uma fatoração, né? A gente está decompondo aqui o número em fatores primos, né? Por sorte, os nossos números primos foram todos o número 2 aqui, porque o número 512 aqui deu tudo certo para dividir por 2. E agora, o que a gente faz? A gente precisa entender o que é essa fatoração exatamente, né? O que representa essa fatoração? Se a gente pegar o número 2, multiplicar por 2, multiplicar por 2, fazer a multiplicação de todos esses números aqui, ó, um a um, a gente vai encontrar justamente o 512 de novo. Então, nada mais é uma maneira diferente de escrever o 512. E que maneira que é essa? A gente escreve ele assim, ó, 2, quantos 2 tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 9. Então, a gente escreve 2 a nona. E olha que maravilha, como que coincidiu aqui, ó. Aqui é a raiz nona. Então, nesse caso, a gente pode escrever o seguinte. Bom, ao invés de escrever lá, eu vou só relembrar com vocês. Raiz quadrada de 16 é quanto?
Raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Por que raiz cúbica de 8 é 2? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é justamente o número 8. Então, a gente tem que pegar esse número aqui, multiplicar ele o tanto de vezes que o índice mandar e a gente tem que encontrar o valor que está dentro da raiz. E não é exatamente o que está acontecendo aqui? A gente pega o número 2, que vai ser a nossa resposta, multiplica ele 9 vezes, porque o índice manda multiplicar 9 vezes, e tem que dar justamente a resposta que está aqui dentro. Então, a resposta de 2 de raiz nona de 512 é justamente o 2. Por que é o 2? Porque eu consigo multiplicar o 2 9 vezes e dar o 512 que está lá dentro. Certo? Então, essa é a forma mais simples de se escrever a raiz nona de 512. Ou a raiz cúbica da raiz cúbica de 512 é 2. Tá? Vamos fazer a mesma coisa com 243. A gente vai escrever numa única raiz para começar. E aqui 2 vezes 5 são 10. Então é raiz décima a nossa história. De 243. O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que fazer a fatoração. Sempre assim, né? Vamos fatorar o 243 para ver o que acontece com ele. Bom, por 2 não dá. Por que não dá? Porque é um número ímpar, né? Tem que ser par. Para a gente saber se dá para dividir por 3, a gente soma aqui, ó, 4 com mais 3 são 7, com mais 2 são 9. 9 divide por 3? Divide. Então, 243 também divide por 3. São os critérios de divisibilidade. 243 dividido por 3 são 81. 81 dividido por 3, por que eu sei que dividido por 3? 8 mais 1 é 9. 9 dividido por 3, então 81 também divide por 3. E é fácil, né? Tá na tabuada do 3 mesmo. 27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. E aí? 3 vezes 3 são 9, vezes 3 são 27, vezes 3 é 81, vezes 3, 243. Então, essa multiplicação dá justamente 243. Mas aqui a gente não tem 10 números 3. Então, aqui a gente observa essa multiplicação 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. São 5 vezes, né, que esse 3 multiplicou. Então, isso aqui é 3 elevado à quinta. Só que aí você observa o seguinte. Na letra A, a gente tinha 2 elevado à nona e era raiz nona. Então, a gente já sabia que era o 2, porque deu exatamente o expoente igual ao índice. Agora, na letra B, está acontecendo diferente. Ó. Aqui é raiz quinta e aqui o índice pede 10, né? É o índice 10. Então, a gente precisaria de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 10 vezes para dar 243. E isso não vai acontecer, porque é só 5 vezes para dar 243, né? Então, significa que a raiz décima de 243 não é o 3. Na verdade, vai ser um número menor, né? Tem que ser um outro número que se multiplique 10 vezes para dar o 243, né? Se a gente pensar no número 2, se a gente multiplicar o número 2 10 vezes, a gente tem 1024. Então, o número 2 também é muito grande para dar 243. Se a gente for pensar no número menor, vamos pegar o número 1. Se a gente for multiplicar o número 1 10 vezes, vai dar quanto? O número 1 multiplicado 10 vezes dá 1, dá ele mesmo. Aí dá muito menor. Então, na verdade, vai ser um número com vírgula. Certo? É um número que vai ser maior do que 1, mas vai ser um número que vai ser menor do que 2. Está nesse meio aí, a raiz décima de 243. Mas como é que a gente vai fazer para resolver isso? A gente vai escrever da seguinte maneira. Ó. A gente vai escrever raiz décima de 3 à quinta. Tá? E aí,
como pediu para escrever da forma mais simples possível, a maneira mais simples de fazer isso aqui é fazer a simplificação do índice com o expoente. Por quanto que dá para simplificar? Ó, pense na fração, do jeito que você simplifica a fração. A gente consegue dividir esse 10 por 5 e a gente consegue dividir esse 5 por 5. Então, a simplificação disso vai ficar o seguinte: 10 dividido por 5 é 2. Então, aqui vai dar raiz quadrada. Eu nem vou escrever o 2 porque não precisa, quando é raiz quadrada. Mas aqui você sabe que tem o 2, porque 10 dividido por 5 é 2. E aqui, 5 dividido por 5 é 1. Então, vai ficar 3 a primeira. E 3 a primeira é 3 mesmo. Então, a resposta disso aqui, ó, da forma mais simples possível, é essa aqui, ó, raiz quadrada de 3. Então, a letra B é raiz quinta da raiz quadrada de 243, é a mesma coisa que raiz décima de 243, que é exatamente a mesma coisa que raiz quadrada de 3. E se você pegar a calculadora e tiver a curiosidade de usar a calculadora e fazer a raiz quadrada de 3, você vai ver que vai ser um número entre 1 e 2. Está nesse meio termo aí. É um número com vírgula, entre 1 e 2. Certo? Então, essa é a maneira mais simples de escrever isso. Vamos para a próxima. Aqui é o seguinte: determine o valor de x nas igualdades. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é fazer a união dessas duas raízes aqui, escrevendo uma raiz só. Como aqui é quadrado e aqui é x, você vai multiplicar os dois, não é? Então, você vai escrever raiz 2x aqui, ó, de 10. Por que eu pus 2x? Por causa da multiplicação. Aqui é 2 e aqui é x. 2 vezes x, 2x. Igual. E aqui você vai escrever raiz décima de 10. Para que tudo aqui fique igual, ó, a gente já tem o 10 igual a 10, né? A gente já tem aqui o símbolo da raiz igualando com o símbolo da raiz. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter que fazer serem iguais os índices. O 2x tem que ser igual a 10. E aí você pode pensar assim, ó: que valor que você põe no x para que dê 10? Para que aqui fique 10 também, né? Que valor que eu ponho no x para multiplicar com 2, que vai ser 10 aqui, para ser igual àquele 10 que está do lado de lá? O valor do x só pode ser o número 5. Né? Então, esse é o valor de x. Está descoberto. Na letra B, é bem semelhante. Então, o primeiro passo, tornar numa raiz só. 5 vezes x, 5x. Ali dentro é o número 3, que é o radicando. Agora aqui, raiz quinta de 3. Muito bem. O mesmo procedimento, 5x, então 3 igual ao 3, a raiz igual a raiz aqui, símbolo, né? Agora o índice, esse índice tem que ser exatamente igual a esse. 5 vezes quanto que vai dar exatamente o 5? O x vai ter que ser o valor 1, porque 5 vezes 1 é 5. Então essa é a solução aí da número 3. Vamos para 4. 4 diz o seguinte: escreva como produto de radicais. Aqui a única coisa que a gente vai fazer é o seguinte: raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 7. Pode ser feito isso? Pode. Quando tem uma multiplicação dentro da raiz, você pode repartir ela em duas raízes. Ou vice-versa. Esses valores aqui, você pode também multiplicá-los e colocar somente como raiz quadrada de 35, né? Então, aqui, ó, raiz de A vezes raiz de x. Aqui, raiz sétima de 3 ao quadrado vezes raiz sétima de 11. Observe o seguinte, ó, o índice tem que ser o mesmo, tá? Tanto para essa primeira quanto para a segunda. Aqui,
raiz sexta de x vezes raiz sexta de y. Nesse aqui, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de a vezes raiz quadrada de b. Então, separei todos os fatores aqui. Aqui, raiz cúbica de x ao quadrado vezes raiz cúbica de y. Raiz cúbica de y. Então, essa é só isso. Separar como produto de radicais. Então, pode ser feita essa separação sem nenhum problema, tá? Número 5. Decomponha em fatores primos e escreva como produto de radicais. É semelhante à anterior, só que a gente tem que decompor. Como que a gente decompõe o 10 aqui? 10 é 2 vezes 5. Então, a gente escreve raiz de 2 vezes raiz de 5, né? Já está decomposto aí em fatores primos, no caso. Se quiser, não precisa, né? Fazer o tracinho, colocar o 2, o 5 e o 1, tá? Mas, de repente, alguém tiver em dúvida de onde veio aí, veio disso. O 21. O 21 são 3 vezes 7, né? Então, raiz sexta de 3 vezes raiz sexta de 7. Então, observa, ó, o índice está nesta e o índice também está nessa. Isso que é importante. 35 vai ser raiz quarta de 7 vezes... Vamos colocar o menor primeiro para seguir a questão da fatoração. Raiz quarta de 5 vezes raiz quarta de 7. 7 vezes 5, 35. O 30. 30 dividido por 2 dá 15, dividido por 3 dá 5, dividido por 5 dá 1, tá? Observe aqui os números primos aqui do lado e a gente escreve como uma multiplicação das raízes. É raiz oitava de 2 vezes raiz oitava de 3 vezes raiz oitava de 5. O número 15 é 3 vezes 5. Então, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. O número 1024. O 1024, ele é raiz quinta, né? Se a gente for fazer essa fatoração aqui, ó, 1024. Deixa eu fazer a fatoração aqui para todo mundo ver, né? A gente pode dividir por 2, dá 512. A gente divide por 2, dá 256. Por 2, dá 128. Por 2, dá 64. Por 2, dá 32. Por 2, dá 16. Nós já fizemos até isso aqui. Por 2, 8. Por 2 são 4. Por 2 são 2. Por 2 é 1. Então, quantos fatores a gente tem aqui? Ó? Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente tem 2 elevado à décima potência. Então, a gente pode escrever isso aqui, ó. 2 elevado à décima potência. Aí, pode fazer aquela simplificação que você fez na questão anterior, dividir aqui por... Aqui está ao contrário. Na questão anterior, o 10 era aqui em cima e o 5 era aqui. Agora está oposto, né? E aí vocês vão ver que pode sim fazer essa simplificação. Só que quando a gente simplificar esse 5 aqui por 5, nós vamos dividir por 5. 5 dividido por 5 é quanto? É 1. Então, quando existe raiz primeira de alguma coisa, nunca vimos isso. Existe raiz quadrada, existe raiz cúbica, raiz quinta, raiz décima, mas raiz primeira não existe. Então, quando a gente divide aqui, ó, 5 dividido por 5 dá 1. A gente vai dividir aqui também, ó. 10 vai dividir por 5. O mesmo valor que a gente dividiu lá em cima, a gente vai dividir aqui embaixo, né? Nos dois lugares aqui. Então, quando a gente divide deu 1, é porque a raiz se resolveu. Então, não tem mais raiz, tá?
Então, raiz quinta de 2 à décima é exatamente 2 elevado ao quadrado. E 2 ao quadrado é exatamente 4. Então, a resposta de raiz quinta de 2 à décima é 4, né? Vamos pensar um pouquinho mais? O que significa esse raiz quinta de 1024? Raiz quinta de 1024 é um número que você vai multiplicar 5 vezes, que vai dar 1024. Olhando para cá, ó, a gente vê que 2 vezes 2 são 4. A gente vê aqui que 2 vezes 2 são 4. Aqui também, ó, 2 vezes 2 são 4. E aqui, 2 vezes 2 são 4. E aqui, 2 vezes 2 são 4. Então, olha se não é lógico, ó. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 5 vezes dá quanto? Dá 1024. Por isso que a raiz quinta de 1024 é 4. Tá? Então, é isso que a gente tem que enxergar na matemática. O que realmente está acontecendo. Não simplesmente simplificar e falar que deu, decorar que tem que dividir, que quando dá 1. Você precisa entender que essa multiplicação aqui que gera o número 1024. E daí que vem a raiz quinta, né? Raiz quinta de 1024 é 4. Por quê? Porque você consegue multiplicar o número 4 5 vezes para dar justamente o 1024. Legal? Estamos quase, né? Muito bem. Transforme em um único radical. Agora é simples, né? A gente vai escrever uma única raiz, 3 vezes 5, 15. Aqui nós vamos escrever como raiz cúbica 2 vezes 5, 10. E aqui nós vamos escrever como raiz sexta. Observe que não se multiplica os índices. O índice você repete. O que você multiplica é o que está no interior da raiz. Então, 3 vezes 13, 39. Aqui você escreve uma única raiz, repete o radicando, o índice, aliás, e multiplica o radicando. 7 vezes 5, 35. Vezes 2, 70. Tá? E a última questão, determine o x em cada uma das igualdades. Olha, 32, raiz 32 de 2 oitava, raiz 16 de x. Quanto que vale o x? Ó, você tem que observar que por quanto que foi simplificado o 32 para se tornar o 16? Ah, o 32 foi simplificado aí por 2, né? Porque 32 dividido por 2 dá 16. Ó, se você simplificou aqui por 2, é obrigatório simplificar aqui por 2 também, ó. E 8 dividido por 2 é quanto? A 8 dividido por 2 é 4. Então, lá no x, no lugarzinho do x, tem que ser o 4. Tá? Por quê? Para que essa simplificação continue sendo verdadeira. Vamos para mais uma. Que número que tem aqui? Aí tem número 2, professor. E aqui? Aí tem número 8. Então, o 8 foi dividido por quanto para virar 2? Ah, o 8 tem que ser dividido por 4, né? Se a gente dividir 8 dividido por 4, é 2. Bom, então tem que acontecer a mesma coisa aqui. O 4 tem que dividir por 4, tá? Porque o índice e o expoente dividem pelo mesmo número. 4 dividido por 4 é quanto? 4 dividido por 4 é 1. Então, significa que o x desse aqui tem que ser 1, tá? Então, é isso aí. Essa é a última questão, se eu não me engano. Deixa eu ver. Exatamente. Terminou, essa foi a última. Espero que tenham compreendido aí, né? Qualquer dúvida, entre em contato, por favor.